33. Quem encontrou, diga amém. João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. O desejo do meu coração é que o teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, usa-me como um canal de bênçãos à tua igreja nessa noite de quinta-feira e que o teu Espírito Santo, Deus, possa nos abençoar com a tua palavra, com o teu poder, com o teu mover aqui neste lugar, Pai. Eu quero repreender toda a artimanha contrária das trevas, toda obra do inimigo que possa tentar tirar do nosso coração a tua palavra, que o teu nome seja bendito, seja exaltado, seja glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Santifica o teu nome, Pai, no nosso meio aqui neste lugar. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Uma das coisas que mais atrai minha atenção à Bíblia e que me faz aprender a Bíblia são justamente não sei se eu posso chamar de curiosidades, né? Essas informações complementares, elas, pelo menos na minha caminhada cristã, elas servem de luz mesmo para que a Bíblia se tornasse ao longo da minha caminhada cada vez mais atrativa e eu conseguisse ter no meu coração essas palavras, né? Então toda vez que eu vou pregar eu gosto de deixar essas informações. O Evangelho de João é o evangelho que mais fala sobre a paixão e morte de Jesus. Nenhum outro evangelista falou tanto sobre esse assunto e de forma tão clara e de forma tão nítida quanto João. Ele começa a falar do capítulo 12 e vai até o capítulo 22, tratando do assunto paixão, morte e ressurreição. São 10 capítulos, é muito. Em relação aos outros evangelistas, que citam tudo isso em 3, ou Lucas, no máximo 4, você ter 10, mais que o dobro é muita coisa. Então João foi muito metódico, principalmente nessa última semana, nas palavras finais, os últimos discursos de Jesus aos seus discípulos. E esse texto, inclusive, que nós lemos aqui, que é a partir do 25, a João Ferreira de Almeida traz o título Palavras de Despedida, né? É o momento onde Jesus está dando palavras de despedida aos seus discípulos. É meio que um intensivo, que um resumão de tudo aquilo que ele havia ensinado ao longo desses 3 anos de caminhada junto com seus discípulos. Ele deixa de forma muito clara no capítulo 16. Ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre a obra, ele fala sobre o Pai, sobre o amor do Pai, sobre servir, ele fala sobre o abrir mão do mundo. Após o capítulo 16, ele vai fazer a oração, aonde ele ora por si mesmo, pelos seus discípulos, por aqueles que iriam se converter. E depois, no capítulo 18, Jesus já está no Getsêmani. Nessas palavras de despedidas, né, no meio desse texto, aonde João está relatando a paixão, morte e ressurreição do Senhor. No meio aí, no final, melhor dizendo, do capítulo de número 16, esse versículo de número 33, ele traz aos discípulos aqui uma palavra de orientação muito importante. Não é o nosso tema central, mas eu não posso deixar de mencionar, né? Que é o fato de termos aflições, de não estarmos isentos às aflições. Esse versículo de número 33, ele é um tapa na nossa cara, que muitas vezes queremos receber só o que é bom de Deus. Esse texto, ele é um tapa na cara das falsas igrejas que existem por aí, que te ensinam que
ser servo de Deus e ser abençoado por Deus sempre vai ser dono da própria empresa, ser empresário, ser bem-sucedido, ter muitos diplomas, ter status social e nunca passar por aflições. Esse texto é um tapa na cara da teologia da prosperidade. Esse texto é um tapa na cara da teologia da libertação. Porque nesse momento aqui, Jesus não está com uma grande multidão. Jesus está sentado à mesa da ceia, e em volta dessa mesa há 12 discípulos, 2 servos e 3 mulheres. Há uma comitiva de 18 pessoas que participam desse último evento com o Senhor, que nós podemos chamar de ser os mais íntimos, os mais próximos. Pessoas que bebiam água limpa, que saía de Jesus a eles. Pessoas que receberam os primeiros ensinamentos, os mais intensos ensinamentos, que viram os maiores milagres. Esses 12 que estão na mesa da ceia do Senhor, antes do Getsêmani, viram coisas que nós jamais imaginaremos ver. Embora fomos chamados de bem-aventurados por isso, né? Jesus fala assim: vocês são felizes por terem visto. Mais bem-aventurado ainda serão aqueles que não viram e creram, né? Então nós estamos na frente porque não vimos e cremos, né? Mas eles viram coisas que ao longo da nossa caminhada nós jamais veremos. Eles experimentaram, eles ouviram palavras, eles receberam instruções direto de Deus, e isso faz desses homens pessoas especiais. Por isso que para a igreja posteriormente, todos eles e mais alguns vão receber aí o título de apóstolos, né? Porque eles se tornaram especiais para o surgimento da igreja. E embora fossem pessoas tão especiais, tão achegadas a Cristo, que caminham tão perto do Senhor, Jesus olha para esses, para os primeiros que se converteram, e diz para eles assim: no mundo vocês terão aflições. Isso me faz pensar muitas coisas, porque se homens iguais a Pedro, que depois no período da igreja a sombra dele vai curar, se homens iguais a Pedro, que vai ser o primeiro apóstolo aos gentios, Pedro é o primeiro apóstolo aos gentios, sua prisão depois impede ele de continuar a jornada aos gentios, e a tarefa é passada a Paulo, mas o primeiro apóstolo aos gentios é Pedro. Se homens que vão se tornar referências na história da igreja, ouviu essa frase do próprio Senhor, de que passaria por aflições, imagine eu e você. Eu tenho que te dar essa triste notícia, mas o evangelho que te apresenta uma caminhada cristã sem aflições é um evangelho falso, porque esse não é o único texto que Jesus preparou seus discípulos para o dia mau. Mateus 11, 28, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A graça, a misericórdia, o poder, o cuidado, a proteção, a provisão de Deus é sobre a vida daqueles que estão cansados, afligidos, enfrentando perseguições. A igreja, nós, não a igreja coletiva, a igreja individual, ela não tem ideia da bênção que é, isso mesmo que você ouviu, da bênção que é enfrentar adversidades nesse mundo, nesse tempo, nessa terra. É sinal de Deus em nossas vidas. Pastor, só ficou doido? Não, é o verdadeiro evangelho. Quanto mais aflições, mais Deus você terá, mais de Deus você vai experimentar. Ou você acha que o Tiago, irmão consanguíneo do Senhor, na sua carta disse, a Lívia pregou aqui esses dias, tende por alegria o fato de enfrentar diversas tribulações. Você achou que o Tiago estava brincando?
Ele sabia. Então esse texto, ele me mostra que na caminhada cristã não há ausência de aflições. Nessa noite, eu quero junto com você aprender a superar essas aflições. Nós precisamos aprender a superar essas aflições. Há várias palavrinhas nesse texto aqui que me chamam a atenção. Eu quero citar todas, mas duas é mais latente para mim aqui nessa noite, né? O versículo 33, ele traz a palavrinha paz, né? E essa palavrinha paz no capítulo 16, ela é muito importante, porque Jesus vai deixar a paz aqueles que creem, aqueles que servem, aqueles que seguem. A palavra mundo me salta aos olhos aqui também, porque nós servimos a Deus nesse mundo, não tem como estar fora dele, né? Se você pode fazer algo para Deus, é agora, é nesse mundo, é nesse tempo, é nesse sistema. A terceira palavrinha é aflição, que é quase que a palavra central desse versículo. E a última palavrinha é ânimo. Essas 4 palavras aí me saltam aos olhos dentro desse texto. Hoje eu quero me prender em 2. Hoje eu não quero falar muito sobre a paz e nem quero identificar muito o mundo que nós estamos. Mas primeiro eu quero falar sobre, e estamos falando aqui, sobre aflições. Talvez você já se perguntou assim, pastor, por que aflição? Por que passar por aflição? Se Deus é bom, por que o mal existe? Eu me lembro que fui para o seminário com essa dúvida, né? Se Deus é bom, por que o barranco desmorona e o rapaz morre, se Deus é bom? Se Deus é bom, por que o acidente aconteceu? Por que o carro bateu de frente? Por que a chuva molhou a pista e o carro deslizou? Se Deus é bom, por que o linfoma é positivo no meu resultado de exame? Se Deus é bom, por que pedra no rim? Por que desemprego? Se Deus é bom. E tem um livrozinho, eu não consigo falar tudo que o livro, embora o livro é pequeno, rápido e bem objetivo e muito claro. Não sei te falar se esse livro publica mais, mas se não publicar, você deve conseguir um PDF dele aí, né? Um e-book. Às vezes a gente não tem ideia do universo que a gente tem com esses livros não publicados na internet, você consegue um e-bookzinho. Eu li um livro muito esclarecedor sobre o assunto. Eu não me lembro, não me recordo se eu tenho ele em casa ainda, mas eu me lembro de ter comprado. Chama O Enigma do Mal, né? Baseado em Isaías 43, 7, aonde Deus fala assim: eu sou Deus que crio a luz e faço as trevas, que faço o bem e crio o mal. A base do texto é esse versículo. E o livro explica sobre o enigma do mal. Se você tiver oportunidade, pode ler no e-bookzinho, são 60 páginas, se eu não me engano, é leitura rápida e foi leitura obrigatória de seminário, né? Um pouco do que eu vou falar aqui nessa noite está embasado aí nesse livro. O enigma do mal. Por que o mal existe? Eu vou tentar responder para você de forma bem objetiva. Espero não criar minhocas na sua cabeça. Vou tentar falar de forma muito clara. Essa é sempre uma preocupação minha quando estou pregando, né? Mas, resumidamente falando, nós não saberíamos que Deus é bom se não existisse o mal. Entende? Eu tenho que entender que não há nada nesse universo que não tenha sido Deus que criou. Isaías 43, 7 é muito claro. E o mal de Isaías 43, 7 não é mal com U. Não é o mal circunstancial. O tempo está mal. É mal com L. É mal maligno. É mal coisas ruins. Né? E o texto é muito claro, e não tem como a gente fugir da verdade que tudo que existe foi Deus quem criou. Por quê? Essa é uma característica única de Deus. Somente Deus tem o poder de criar. O que é o criar? Do nada ele faz alguma coisa. Nenhum ser tem essa capacidade de criar do zero, passar a existir. Não existia nada e de repente o universo.
Não tinha nada e de repente mundo. Aí você fala assim, pastor, não, o diabo cria também. O diabo não cria. O diabo inventa. A palavra é essa. O diabo transforma. Eu vou usar um exemplo rasteiro para você entender a obra do diabo. Deus cria o mundo, a fotossíntese, a cana, o homem e dá inteligência. O diabo contamina o coração do homem, pega a cana, fermenta e faz a pinga. Foi o diabo que criou a pinga? Não foi. Porque o diabo não criou a partir do zero. O diabo usou a inteligência do homem, a cana plantada, o ecossistema criado. Ele não criou. O diabo não tem poder para do nada fazer existir algo. Só Deus tem. Se a gente falar assim, o mal foi criado pelo diabo. Se o diabo tem esse poder, logicamente ele se tornaria um Deus. Então eu não posso atribuir um poder de criação ao diabo, porque ele não tem poder para criar. Aliás, quebre os seus conceitos a respeito do diabo no seu coração. Porque às vezes nós damos tanto poder ao diabo e ele não tem tanto poder assim. O dia que o diabo em pessoa, o Lucifer mesmo, rodando o rabinho, segurando o triângulo na mão, o tridentezinho na mão, falou assim, eu vou segurar a bênção do Daniel e não vou deixar o Daniel ser abençoado, não precisou de Jesus ir lá de derrotar o diabo. Deus não precisou levantar do trono para vencer o diabo. Arcanjo Miguel foi lá e o diabo tremeu nas bases e deixou o anjo seguir. Então assim, às vezes você pensa, tem muito cristão que pensa que a luta entre Deus e o diabo é igual um jogo de futebol, que está 0-0 até os 48 minutos do segundo tempo, e na hora que o juiz vai apitar o final do jogo, Deus faz um gol e ganha. Ai, graças a Deus ele ganhou. Não é assim. Você já assistiu basquete? O negócio está lá, 4, 3, 2, 1, aí o moço joga a bola em direção à cesta, o relógio apita, mas a bola já estava no ar. Aí a bola cai dentro da cesta, 3 pontos, o time ganha. Não, ganhou. Aí tem gente que acha que Deus e o diabo é a mesma coisa. Que Deus arrumou uma bola de 3 pontos no último momento e aí ganhou. Não é assim, irmãos. O diabo já é um derrotado. Desde o dia que ele foi expulso do céu, ele já perdeu. E não tem nada que ele pode fazer para mudar a situação. Então não dá ao diabo uma legalidade que ele não tem. Né? Que ele não tem. Ele não tem o poder que Deus tem. Ele não tem a capacidade de criar. Só Deus tem a capacidade de criar. Então, qual a conclusão que eu vou chegar? Deus criou o mal. Por que Deus criou o mal, pastor? Nós não podemos dizer que essa criação ela foi direta. Né? Vou criar. Deus falou, já sei, não tem nada para me fazer, vou criar o mal aqui para dificultar um pouquinho o processo. Não é isso. O enigma do mal trabalha o surgimento do mal como uma consequência. Logicamente, se Deus é bom, vai existir o mal. É uma consequência. Essa consequência, ela não afetava o universo até chegar ao coração de Lúcifer. Essa consequência de Deus ser bom e existir algo mal, vai nascer à primeira vista para nós no coração de Lúcifer, quando ele quer se tornar semelhante a Deus. Aonde não é onde surgiu, não é onde foi criado, aonde o mal, sendo Deus bom, aonde o mal apareceu pela primeira vez? Na eternidade, no coração de Lúcifer, quando ele disse, subirei à mais alta nuvem, instalarei ali o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância, nasceu no coração de Lúcifer, e aí passou a existir então aquilo que é mal. Para o homem, ela surgiu no jardim. O homem não era contaminado por esse mal. Ele já existia. E ele foi expulso dos céus para essa terra. Não é? O diabo foi lançado para essa terra. Houve
houve algo entre as dimensões que causou uma grande bagunça e o diabo foi lançado. Na hora que Eva está passeando pelo jardim, é o diabo que está ali. E aí, embora o homem está no jardim, esse mal ainda não tinha domínio sobre a vida do homem. Para que esse mal tivesse o domínio ou influência sobre a vida do homem, seria necessário uma porta de entrada, uma brecha. Se o homem não desse essa brecha, esse mal não entraria. E eu até tenho para você uma notícia, que a princípio ela pode ser não tão boa, mas ela é uma notícia boa. O mal não vai deixar de existir. Ele não vai deixar de existir. Só que quando o homem tiver o seu corpo glorificado e for passar a eternidade com Deus, ele volta à condição antes do pecado, aonde o mal existia, mas não influenciava o homem. O mal vai estar lá, só que ele não vai ter poder mais sobre as nossas vidas. Assim era antes do Éden, antes da queda, melhor dizendo. Esse mal não exercia influência sobre o homem. Só que a Eva vai lá e dá a brecha da desobediência para que esse mal possa ter essa legalidade que antes ele não tinha. O mal está ali no Éden porque Deus não quer nada obrigado. Não é? Nem os anjos foram obrigados a servir. Nem os anjos. Deus criou e falou: vocês vão me servir. O dia que Lúcifer rebelou, Deus perguntou: quem quer ir com ele? O texto de Isaías e Ezequiel diz que 1/3 da milícia angelical do céu quis acompanhar o diabo. E eles tiveram seu poder de decisão. Deus nunca quis de ninguém nada que fosse obrigatório. Nem meu e nem seu. Não espere que o Senhor venha te obrigar a estar na presença dele. Deus não vai te obrigar a isso. Ou você começa a beber dessa água por prazer, né? Que é estar na presença do Senhor. Em alguns momentos da sua vida você vai ter que pagar o preço para estar na presença do Senhor, ou Deus não vai obrigar você a estar aqui. Deus coloca a árvore no centro do jardim para que o homem não estivesse ali de maneira obrigatória. Aquela árvore, ela é uma pergunta. Olha, você quer que eu seja o seu Deus, que eu continue cuidando de você, guardando você? Não coma. Agora, você quer ser dominado por outra coisa que não seja eu? A árvore está ali. Não tem cerca em volta da árvore. Não tem nada que te impede de chegar até a árvore. A decisão é sua. Quando a Eva se propôs a comer do fruto proibido, desobedecendo aquilo que Deus tinha ordenado para ela e para Adão, né? Depois para Adão que vai ser a consumação do ato, depois que eles tomaram em conjunto essa decisão, tudo aquilo que é mal com ele passou a fazer parte, a exercer influência e às vezes até autoridade sobre a vida do homem e sobre a terra criada por Deus para o homem. A matemática é muito simples. Antes do pecado não tinha mal para influenciar a vida do homem. Estava no coração de Lúcifer só. Depois do pecado, tudo o que é mal passa a fazer parte da vida do homem, porque ele deu essa legalidade, ele deu essa brecha. Eu imagino assim, na minha mente, né, pensando aqui com os meus botões, o quanto que Adão deve ter sofrido com essa decisão, quando ele começou a perceber a dimensão do que ele tinha decidido. Ele deve ter sofrido demais. Ele, se tivesse um psicólogo, ele ia ter feito terapia. Porque, irmãos, o texto relata em volta do Adão o que aconteceu. Animais ficaram ferozes, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos, né? Ou seja, os animais não eram ferozes, a terra não produzia veneno, a terra não produzia coisas ruins, o homem não envelhecia, a morte não fazia parte da caminhada, a mulher ganhava filhos sem dores. Não sei se a serpente voava,
mas em volta dele 5 coisas mudaram. Só que não são só essas 5 coisas que mudaram, essas 5 coisas eram um sinal de toda a bagunça que ele tinha feito no universo inteiro, com aquela decisão. Chuvas fora de hora, animais ferozes, desastres, intempéries. O que funcionava perfeitamente como um relógio, passou agora a não ter domínio mais. Eu digo para você com 100% de certeza, antes do pecado, não tinha terremoto, não tinha tsunami, não tinha acidentes como o que aconteceu hoje, erosões, tudo funcionava dentro de um complexo perfeito, que Deus entendeu e criou de maneira perfeita, e que só há imperfeições por causa do pecado. O pecado traz aquilo que é mal a nível de aflição. É aí que surgem as aflições. Eu te contei essa história toda para a gente entender o seguinte: você não pode culpar o Adão mais, porque Jesus pagou o preço na cruz, tá? Então, o Adão miserável que ele fez com a gente, agora tem o segundo Adão. Paulo ensinou lá em Romanos que o segundo Adão é Jesus e tomou uma decisão diferente, né? E nós hoje somos o terceiro Adão. Você pode escolher, você quer a decisão do primeiro ou do segundo Adão, né? Nós não podemos culpar o Adão mais de tudo aquilo ali. Só que a aflição existe por causa daquilo. Entendeu, irmãos? Faz parte. Não tem como estar isento disso. O mosquitinho da dengue não vai olhar se você é crente para te picar. O Covid não vai olhar se você é cristão para entrar dentro de você. A depressão não vai escolher porque você está orando mais ou orando menos, não. A aflição vem. A aflição faz parte. A culpa não é do diabo. A culpa não é do Adão. A culpa não é de Deus. Tudo isso que aconteceu, todas essas coisas que aconteceram, fizeram com que aflições fizessem parte. Jesus está falando para os seus discípulos assim: vocês não estarão isentos, porque faz parte. Nós temos que aprender a conviver com aflições. Abre um parêntese, não quero dizer que você tenha que aceitar. Dá errado mesmo, o pastor falou, vamos, não. Aí vai vir a palavrinha depois, ânimo, né? Aí nós vamos aprender a não aceitar esse negócio. Mas eu quero dizer para você que fica às vezes querendo arrumar culpado em por que você perdeu o emprego. Por que a porta de emprego deu errado? Por que você não passou no concurso público? Não é porque Deus não quis te abençoar, não. Não é porque a porta Deus não abriu para você. Não é porque Deus não te curou. Se chama intempérie. Isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. O que nos faz especiais diante de Deus não é o fato de não passarmos por tribulações. O que nos faz especiais diante de Deus é o nosso nome escrito no livro da vida. É isso que nos faz especiais. O que te faz especial diante de Deus é o fato dele ter te escolhido, te separado antes da fundação do mundo, ter preparado Jesus para morrer no seu lugar, escrever o seu nome no livro da vida, e o dia que ele for fazer a grande chamada, o seu nome vai estar lá. É isso que te torna especial. Se vai ser com câncer ou sem câncer, tomara que seja sem. Se vai ser rico ou pobre, tomara que seja rico. Mas o que te faz especial não são essas coisas. O impressionante amor de Deus que nós cantamos aqui não é para nos ver bem-sucedido, tomara que seja, mas o impressionante amor que nós cantamos aqui não é por causa dessas coisas, não. É por causa de outros fatores. Faz parte a aflição. Dificuldades fazem parte. A maturidade cristã, ela chega na nossa caminhada, e tomara que ela chegue para você hoje. Quando você entende que servir a Deus ultrapassa a atmosfera daquilo que acontece nessa terra. Isso se chama maturidade. É o cristão que consegue ser cristão no leito do hospital, com resultado positivo na mão,
sem dinheiro na conta, e ele está alegre e feliz porque serve ao seu Deus, porque ele entendeu que o seu Deus o chamou, porque ele sabe que o dia que o seu Deus vier buscar para a eternidade, ele vai. E essa é a verdadeira maturidade cristã. A maturidade cristã é justamente quando nós entendemos que essas coisas não interferem na nossa fé, embora o diabo vai usar todas elas para nos desanimar, né? Vai usar cada doença que ele puder usar, cada problema que ele puder gerar para que você desanime. Vai ter uma mulher de Jó falando com você assim: amaldiçoa e morre. Vai ter alguém para falar assim: mas é para isso aí que você é crente? Vai ter alguém para falar com você assim: é quando você era do mundo, não acontecia essas coisas com você, agora que você é crente acontece? Vai ter alguém para colocar uma intempérie do diabo, para tentar minar a sua fé, enfraquecer o seu coração e te tirar da presença de Deus. Ele vai usar, mas a maturidade cristã está em entender que a nossa fé ultrapassa essa questão daquilo que Deus faz. Ultrapassa. Para a gente poder alcançar isso, nós vamos ter que ir para a segunda palavrinha: ânimo. Jesus disse assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vai ter aflição, mas tenha ânimo. Ah, pastor, a culpa é do Adão. Não, agora você tem que ter ânimo no Espírito Santo. Ânimo é continuar acreditando. Ânimo é não desfalecer. Ânimo é não desistir da sua caminhada. Ânimo é continuar seguindo em frente, mesmo quando todas as situações, mesmo quando todas as circunstâncias dizem não para você, você continua prosseguindo. Isso é ânimo. Se anime. Pastor, como que eu vou me animar se está tudo dando errado? Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé. É para ele que você tem que olhar. Lembra de Israel diante do exército de Golias? E aí de repente o gigante grita lá: arruma alguém aí entre vocês para lutar contra mim. Se me vencerem, os filisteus servem Israel. Se for o contrário, Israel serve aos filisteus. Consigam aí um só homem. O povo desanimou. Sabe por que o povo desanimou? Porque o líder desanimou. Aquele desafio não era para qualquer soldado em Israel. Aquele desafio era para Saul. Por que Israel escolheu Saul como rei? Pediu Samuel assim: nós queremos Saul. Era o mais alto entre os homens em Israel. O texto de Samuel diz que os demais homens em Israel, a cabeça dava nos ombros de Saul. Saul era alto, forte, belo, atraente, falava bonito. A pessoa mais alta, o homem, o guerreiro mais alto em Israel era Saul. Quando Golias fala assim: traz um homem aí para lutar comigo, não tem homem em Israel, esse homem é Saul. E o que Saul faz? Esconde dentro da tenda. Os outros soldados pensam assim: mas se o nosso guerreiro mais forte está escondendo, eu vou lá? Os irmãos do Davi não são covardes, irmãos. Covarde é Saul. Saul tinha que ter a confiança que o menino de 16 anos, franzino, teve. Na hora que o Davi chega no território de batalha e escuta o filisteu gritando: não tem homem em Israel. Davi fala assim: vocês não acreditam no Deus que trouxe vocês para cá, não? Cadê o Senhor? Deus é com a gente? Ânimo. Mas Davi, ninguém de nós vamos. Não, eu vou. Então vai lá falar com o rei, porque quem tinha que ir era o rei. Vai lá falar com ele. Na hora que o rei... Irmãos, o Saul é tão covarde que o primeiro que apareceu e falou assim: eu vou. Ele já vestiu nele a armadura e falou: vai. Entendeu? Primeira opção. Não queria saber se era o entregador de queijo, porque Davi foi lá levar queijo, né?
Não queria saber se era o entregador de queijo, se era o filho bastardo da casa de Jessé, se era parte do exército ou não. O primeiro que chegou e falou assim: eu vou, em nome do Senhor. Ele vestiu a armadura do menino e falou: vai. Porque ele não queria ir. Ânimo. O Davi para nós é um exemplo de ânimo. Deus está com você em meio a essas aflições. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele não te largou, Ele não te desamparou. Ele está aí com você. Algumas coisas fazem parte dessa caminhada e agora você precisa de ânimo. Como que você vence as tribulações? Ânimo. Aonde? Em Deus. Eu não sei se um homem vai te decepcionar, se a igreja te decepcionou, se a igreja um dia vai te decepcionar de novo. Eu não sei se você não vai passar na prova, eu não sei se você não passou no concurso público, eu não sei se deu errado, se o vestibular para você não deu certo, se você montou uma coisa e quebrou. Mas eu sei que você precisa, em meio a essas adversidades, ter ânimo. Como que você vence a adversidade? Ânimo. Tem de bom ânimo. Você precisa ter ânimo no Senhor. Continua lutando, continua guerreando. Deus não te abandonou, Ele é com você, Ele vai te dar vitória. Ele não te abandonou, Ele te sustenta pela sua mão. Não precisa culpar o Adão, porque ele não te deixou sozinho, muito pelo contrário. Ele desceu dos céus e veio pagar o preço nessa terra, para que você tenha ânimo. Ele enfrentou aquela cruz, para que você olhasse para a cruz e tivesse ânimo nessa caminhada. Não desiste não. Não desiste não está difícil só para você não. Não está difícil. O Wellington abriu o culto aqui dizendo isso. Vai lá dar uma voltinha no hospital. Dizem que eu fiquei no pior andar, no segundo. Dizem que eu fiquei no pior quarto, 209. Fiz de tudo para Romilda, tirei eu de lá. Mandei mensagem para Romilda o dia inteiro: Romilda, me ajuda. Cheio, lotado. Eu vi 2 pessoas morrer em um fim de semana. Tem gente pior que você. Nós temos irmãos aqui na igreja em batalha contra câncer. Ânimo. Nós temos pessoas que precisam de uma cesta básica, porque não tem o que comer. Ânimo. Levanta, continua lutando, continua batalhando. Ânimo. Continua crendo, você serve um Deus que está acima de toda e qualquer situação. Não está difícil só para você não, está difícil porque é difícil, são aflições. O mal entrou, nós demos legalidade. Olha que eu falei de maneira geral. E se a gente for olhar para o nosso individual, quantas decisões erradas nós tomamos, que atraiu aflições para as nossas vidas? Quantas decisões erradas nós tomamos, coisas que você não deveria ter decidido e decidiu? É difícil, né, quando a gente olha para um filho tomando uma decisão errada, porque a gente sabe onde vai dar. Quando um filho toma uma decisão errada e o pai e a mãe estão vendo, ele sabe onde vai dar, não vai por esse caminho não. Nós às vezes escolhemos sempre o caminho mais difícil. Ao invés de abrirmos mão do pecado, do mundo, para estar na presença do Senhor, tomamos decisões que trazem aflições. Nós nem falamos delas, falamos só das gerais, das globais, dos vírus, da dengue. E a decisão errada, e às vezes a escolha errada no namoro, e a decisão errada na hora de criar o filho, e a troca de emprego que não era para fazer, e o dinheiro que não era para emprestar, e o nome que não era para passar para ninguém, e o lugar que Deus falou para você não ir, você foi, e isso trouxe aflição, e agora nós ficamos aqui: ai, Deus me abandonou. Não. Ânimo, porque mesmo que você tenha tomado uma decisão errada, o nosso Deus é rico em perdoar, e Ele te faz de novo, quantas vezes for preciso, até o dia que Ele vier, né? Que depois que Ele vier não tem chance mais não. Aproveita que Ele ainda é seu advogado, que Ele está junto ao Pai, te defendendo sua causa, perdoando seus pecados, lavando, sarando você, dando a você uma nova oportunidade de vida. Aproveita, porque Ele pode fazer de novo. Por isso que você pode ter ânimo. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Se coloque de pé.
Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite, Pai, crendo naquilo que só o Senhor pode fazer por nós. Nosso ânimo está em Ti, Deus, e a minha oração é para que o Senhor redobre o nosso ânimo aqui nessa noite. Eu não sei se alguém entrou por essas portas desanimado, mas que o Teu Espírito Santo esteja enchendo de ânimo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as aflições do tempo presente, Senhor, não possa esfriar a nossa fé. Nos dê a mesma ousadia de Paulo em Romanos 8,18, que diz: porque as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Nós servimos ao Senhor não é por essa terra, Deus,